pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma resenha. Hoje a gente vai conversar sobre nossa leitura conjunta de julho, que foi uma baita de uma leitura. E ainda muito impressionada com essa leitura, gostei muito. E deu margem a discussões muito interessantes no nosso grupo de discussão. Para quem é novo aqui, está assistindo a gente pela primeira vez, Because I Read faz uma leitura conjunta todo mês. Esse mês nós lemos Um Cântico para Leibowitz, de Walter M. Miller Jr. Walter M. Miller Jr. E é uma distopia, uma ficção científica. E eu já estava com esse livro na estante há bastante tempo e esperando uma boa oportunidade para ler. Ela surgiu, vocês votaram, eu sempre coloco aqui algumas opções de leituras para a gente fazer no mês seguinte no nosso grupo de discussão, e vocês me ajudaram a escolher esse livro e eu fiquei muito feliz, porque há muito tempo que eu estou querendo ler esse livro e foi uma experiência maravilhosa. É aquelas assim que dá gosto de ser leitor, sabe? Mas antes da gente começar a conversar sobre Um Cântico para Leibowitz, eu vou pedir para você não esquecer de deixar seu like, seu curtir, que ajuda a disseminar o vídeo, a ter mais visualização, a trazer mais gente para o canal, a trazer mais gente para a leitura conjunta. E também, se você gostar, assim, se inscrever no canal para acompanhar nossas resenhas, acompanhar nossos bate-papos literários. Não deixe de comentar, de dizer a opinião de vocês. Essa semana eu tive uns feedbacks bastante bacanas das indicações de livro que eu fiz aqui, que o pessoal falou: olha, achava que não era bom esse livro, mas fui ler e gostei pra caramba, obrigada. Pô, dá um quentinho no coração ouvir isso, gente. Não esqueçam de comentar, de dar as opiniões de vocês, de dar o feedback das leituras, tá bom? A gente tá aqui para isso, para compartilhar, para trocar, né? É um amor pela literatura, um amor, né, pelos livros, pelo que a gente lê. E uma das coisas boas da leitura é você poder compartilhar, dividir a experiência, trocar ideias. Bom, mas vamos deixar de bate-papo e vamos lá. Como eu tenho o hábito aqui de fazer, toda vez que eu vou falar sobre um autor que eu nunca trouxe antes aqui no nosso canal, eu sempre falo um pouquinho da biografia dele, né, pra gente estar por dentro de quem é esse autor, porque muitas vezes a vida desse autor, quem ele é, o que ele faz, né, influencia na nossa leitura, e nesse caso aqui vai influenciar bastante, né? O Walter Miller Jr. nasceu em 1923, ele era americano, norte-americano, do estado da Flórida, e ele se formou pela Universidade do Texas. Ele cursou a Universidade de Tennessee, depois foi para a Universidade de Texas e se formou em engenharia. Ele era engenheiro e ele serviu ao exército durante a Segunda Guerra Mundial, primeiro como radiooperador e depois como artilheiro de cauda. Pelo que meu parco conhecimento de força bélica, de patente militar, eu acho que artilheiro de cauda, a gente vê muito naqueles filmes de Segunda Guerra Mundial, um cara pilotando e o outro atrás só com, administrando ali o canhão. Eu acho que era esse cara que administrava o canhão, o que atirava, né? E essa experiência foi muito importante na vida do autor, do Walter, porque num dos ataques, né, que ele participou, eles abateram, né, eles destruíram a abadia de, deixa eu ver aqui o nome, deixa eu colocar aqui, a abadia beneditina de Monte Cassino, na Itália. E se eu tiver errado a respeito dessa função dele de artilheiro de cauda, por favor, vocês me corrijam aqui no comentário. Eu sei que ele atirava, assim, se era de chão, se era do ar, eu não sei, mas eu sei que ele atirava, tá? Então, numa o pilotão dele, né, eles destruíram essa abadia beneditina na Itália. E essa abadia, no momento do ataque, ela estava cheia de monges e pessoas civis, e isso foi uma coisa que traumatizou muito a ele, né? E após voltar da guerra, ele se converteu ao catolicismo e ele também sofria de depressão. Ele começou a sofrer de depressão e de PSTT, que em inglês quer dizer Post-Traumatic Syndrome Disorder, alguma coisa assim, né? Síndrome pós-traumática, né? Ele ficou traumatizado com as experiências dele, como muitos veteranos ficaram, né? E
uma coisa interessante aqui é que foi só no momento que ele estava escrevendo esse livro que se passa, né, o núcleo principal, a base desse livro é uma abadia, né? E ele falou que ele já estava assim ao longo da história, que quando deu aquela epifania nele, que ele percebeu que ele estava retratando ali de uma forma ou de outra o sentimento e a experiência dele que ele tinha tido na guerra, né? E ele falou que foi assim um choque para ele quando ele percebeu isso, porque ele parece uma coisa óbvia, mas para ele não foi, né? Um Cântico para Leibowitz foi publicado em 1959. Foi o único livro do autor publicado em vida, a única novela, né? Parece que antes ele teve publicado só pequenas histórias. E ganhou o prêmio Hugo, né? Um importante prêmio lá dos Estados Unidos, de melhor romance em 1961. E ele chegou a começar a escrever, né? Ele escreveu bastante, uma continuação para esse livro. Esse livro se fecha em si mesmo, tá? Mas ele depois escreveu uma outra história, começou a escrever uma outra história que se passava assim, 40 anos depois, chamado Sam Leibowitz and the Wild Horsewoman. Só que ele não chegou a finalizar, ele faleceu antes de finalizar essa história. Acabou sendo finalizada por um autor desconhecido, mas não teve tanta visão, tanto impacto como um Cântico para Leibowitz. Bom, gente, então é isso. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o enredo aqui da nossa história. Eu tô com a minha colinha aqui no colo, que vocês já devem ter percebido, quem acompanha o canal, que eu praticamente não faço corte na minha gravação, ela vai direto, porque eu acho até que fica mais espontâneo, e eu sou uma negação em tecnologia virtual, então quanto menos eu cortar, mais fácil fica pra mim editar os vídeos. Meu filho me ajuda muito nisso aí, mas eu quero dar o menos trabalho possível pra ele. Então assim, eu faço direto. Então eu de vez em quando olho pra minha colinha mesmo, e essa história aqui a gente tem muito que conversar sobre ela, sabe? Quando eu tava assim no meio da história, eu já tava assim doida pra sentar, pra fazer a resenha, pra conversar com vocês sobre essa história, mas ao mesmo tempo eu tava assim temerosa. Falei, meu Deus, como é que eu vou falar disso? Porque é muito profundo, é muito abrangente, né? É muito importante, né? E foi uma resenha gostosa de preparar, mas também trabalhosa, viu? Então a gente vai conversar aqui, como eu já disse pra vocês, a história ela se passa numa abadia, num monastério, né? Que se chama Ordem Albertina de São Leibowitz. E nessa abadia existem monges católicos, né? Que estão ali e eles vivem ali para fazer não só, né, a fé cristã, não só perpetuar a fé cristã, mas perpetuar o conhecimento da humanidade também, né? Então é um trabalho religioso e científico que eles fazem dentro dessa abadia, né? E a história, ela se desenvolve em 3 fases, tá? E essas 3 fases, elas têm uma diferença de 600 anos entre uma fase e outra, né? A primeira fase, ela vai começar, né? A história toda vai começar 600 anos após um cataclismo nuclear, uma guerra nuclear, que desolou a Terra, tá? E a única coisa que tem na Terra são pessoas que sobreviveram, né? Mas assim, estão cheias de radioatividade, né? Poucas pessoas conseguiram se proteger em abrigos nucleares. Então, na Terra existe assim, uma terra desolada, árida, seca, e não restou nada, gente. Não restou nada, não restou conhecimento, não restou tecnologia, não restou ciência. A única coisa, não restou edificações. A única coisa que restou na Terra foram alguns seres humanos, a maioria deles contaminados com radioatividade. Então, é esse o cenário que começa a nossa história, né? Nessa primeira fase, que ele chama de Fiat Homo, né? Que em latim quer dizer que haja o homem, né? É uma fase que a gente vai ter assim, como eu já falei, 600 anos após o ataque nuclear. Então vai estar assim a Terra tem a abadia, né? E essa abadia ela fica nos Estados Unidos, na área norte-americana, no estado de Utah, no que seria correspondente, né, ao estado de Utah, antes desse apocalipse aí que aconteceu. E ela fica no meio de uma área desolada, no meio de um deserto.
E em volta dela só tem, assim, acampamentos com tribos de pessoas que sobreviveram. Existem vários andarilhos andando, salteadores, né? Mutantes, as pessoas são mutantes porque elas foram geradas por pessoas que estavam contaminadas com radiação. E são monstros, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para aquela situação comparada ao ser humano com perfeita saúde e cheio de deformidades. E o nosso protagonista aqui dessa primeira fase é o Francis, é o irmão Francis, é um noviço, né? E ele tá no meio do deserto, né? Nesse primeiro momento, porque ele tá fazendo um jejum de quaresma, que seria para ele um jejum vocacional. Se ele conseguir, acho que dura 40 dias, se eu não me engano, se ele conseguir ter sucesso no meio do deserto, nesse jejum, ele vai ser, entre aspas, promovido a monge, né? É uma confirmação da vocação dele enquanto religioso, né? Então essa é a primeira fase. Na segunda fase, 600 anos depois, a gente já tem um cenário assim que se corresponderia mais ao que seria a Idade das Trevas, a Era Medieval pra gente hoje, né? E tá assim, é um momento que eles estão a um cuspe, assim, a um milímetro de haver um renascimento da ciência, renascimento da filosofia, né? É um momento assim que eles estão a um cuspe do desenvolvimento, daquele boom de desenvolvimento, né? E a terceira fase, já 600 anos depois dessa segunda, já é uma era espacial, né? Onde existem dois grandes impérios aí na era espacial, o asiático e o americano, e eles estão começando a colonizar novos planetas. Então, são as três fases. Essa primeira fase, como eu falei, se chama Fiat Homo, que haja o homem. A segunda fase é a Fiat Lux, que haja luz, que é onde tem umas cenas engraçadíssimas aqui dos monges, que é dentro dessa abadia que eles conseguem, pela primeira vez, né, produzir, gerar energia elétrica, eletricidade. E a terceira fase se chama Fiat Voluntas Tua, seja feita a tua vontade, né? Que é onde há a conclusão dessa história, que é uma história cíclica, né? Então é isso, gente. Então, nessa primeira fase aqui, como eu já falei, a gente vai ter o irmão Francis, que vai ser o protagonista dessa fase. Em cada fase a gente vai ter protagonistas, né, principais, vamos dizer assim, que vão estar ali no meio da história, conduzindo a história, alinhavando aquele momento ali. E nessa fase ele está no meio do deserto, no jejum, lá, quietinho, aí ele vê alguém vindo andando, ele morre de medo que seja um mutante, um salteador, e ele tá ali, ele não tem nada, né, gente? Porque ele tá em jejum, ele come o que passa ali na frente dele, calango, lagarto, o que ele consegue pegar. E ele vê alguém se aproximando e ele vê que é um ancião, que é um senhor de idade, vestido com a túnica, um peregrino. E o ancião chega, vê ele, mas encosta assim perto de uma pedra, tira um pedaço de pão, um pedaço de queijo, começa a comer. Mas ele, uma observação, né? Ele, durante esse jejum, ele tá no jejum assim, ele não pode falar também, ele tem que ficar calado. Então ele não pode se comunicar, né? E aí esse peregrino, esse ancião, começa a conversar com ele vai se correspondendo assim, ele vai respondendo, né? Em sinais assim, e faz o ancião entender que ele está nesse jejum, que ele não pode falar, e entende que ele é um monge da abadia, né? Um religioso da abadia que está ali próximo de onde eles estão, relativamente próximo, né? De onde eles estão. E aí o ancião começa a ver ele construir um abrigo, porque de noite ali no meio do deserto aparece lobo, aparece opção de animal, assim, cobra, essas coisas. E o nosso aqui noviço, o Francis, está construindo um abrigo, e aí o peregrino vê isso e fala assim, olha, essas pedras aqui, ele vê o peregrino mexendo nas pedras e fala assim, olha, essas pedras aqui são boas para você construir o abrigo. Só que ele não se aproxima, porque ele, nesse momento ele não pode ter contato com nenhum outro ser humano durante esse jejum. E aí, quando o peregrino vai embora, ele vai lá, resolve dar uma olhadinha nas pedras. Quando ele vira a primeira pedra, ele vê que tem alguma coisa escrita, se não me engano, em hebraico naquela pedra. E ele começa a mexer nas pedras, de repente ele vê que tem um buraco ali, uma cavidade, ele acaba deslizando para dentro daquela cavidade e descobre ali um abrigo antinuclear. E ali tem uma opção de coisas, uma opção de relíquias no meio daquele buraco ali que ele descobre. Tem uma porta que dá para dentro do abrigo, que ali é tipo uma anticâmera onde ele tá. Ele não consegue abrir essa porta que dá para dentro do abrigo. Mas existem vários papéis, várias coisas, se não me engano, uma mala com roupa.
E aí ele encontra ali mensagens. Nessa época praticamente ninguém sabe ler, só os monges praticamente que sabem ler, porque foi passado de uma geração para outra, né, a capacidade da leitura. E aí ele começa a ler no inglês, ele tem conhecimento de inglês, né, um pouco de conhecimento, porque eu acho que na abadia eles falam em latim. E aí ele começa a ver que são mensagens de um homem para outras pessoas, começa a ver manuais de como é que se fala, né, de sistemas elétricos, né, sistemas hidráulicos, começa a achar outras coisas. E aí quem assina essas mensagens, quem é o autor desses manuais, não é nada mais, nada menos do que o Leibowitz, né? Tá a assinatura do Leibowitz. E ele vê que ele descobre que ele está diante de uma grande descoberta, né? E aí essa primeira fase se desenvolve em torno disso aí. A segunda fase, gente, não tem como eu falar, eu vou tentar dar o menos de spoiler possível, mas não tem como passar 600 anos de história sem dar uma deixa do que aconteceu anteriormente. Eu vou tentar, né? Nessa segunda fase, quando né, se desenvolve já um cenário de pré-renascimento, onde está naquela época das pessoas descobrindo a filosofia, as pessoas querendo, usando, porque a função dessa abadia foi exatamente essa. Tudo que eles pegavam, tudo que eles botavam à mão, seja uma nota de supermercado, seja uma lista de compras, seja uma multa de trânsito, tudo que eles conseguiam botar à mão, porque não sobrou nada, gente, devastou a terra. Eles reproduziam, os copiadores dessa época, né, pós-apocalíptica, dentro da abadia, eles reproduziam tudo que eles encontravam, porque eles achavam que tudo ia ser uma fonte, ia ser uma origem para refazer, né, para retomar o desenvolvimento, o conhecimento, a tecnologia. Então eles não deixavam passar nada, tudo para eles era muito importante, né? Então nessa segunda fase que eles usaram todo esse, e eles chamam isso, mais uma vez, desculpa o corte aqui, eles chamam toda esse material que eles conseguem juntar de memorabilia, né? Então, graças a essa memorabilia é que, né, começa a haver o desenvolvimento de novo, né? Então, nessa segunda fase, a gente vai ter aqui chegando na abadia, que agora é de São Leibowitz, que no início, nessa primeira fase, Leibowitz ainda não era reconhecido como um santo, já nessa segunda fase ele já foi beatificado, né? Então, a gente vai ter chegando nessa abadia de São Leibowitz, um acadêmico muito importante da época, né? Um cientista chamado Tadeu, que chama ele de Tom Tadeu, o Tom aqui é o título, né? O Tom Tadeu, para pesquisar no material que está dentro da abadia. E nesse momento também a abadia vai estar num momento histórico assim, em que está havendo uma rixa entre os poderes dominantes na Terra, e ela está assim a um passo de ser usada como uma base militar, né? Então é um momento difícil para dentro da abadia também, né? E aí a gente passa, né, para a terceira fase, que é uma fase já espacial, 600 anos depois dessa segunda fase aqui, medieval, né, que já está havendo os rumores, né, já está havendo, não, mais até do que rumores, já está tendo assim, já está sendo iminente que uma outra guerra nuclear está prestes a acontecer. E a abadia, nesse momento, ela está se preparando para isso, né? Interessante, alguns detalhes aqui interessantes dentro da história. Existe uma entidade, né, não é uma sociedade, né, seria a entidade dominante, ali, vamos dizer assim, governamental, religiosa da época, que se chamava a Nova Roma, né? E ali onde ficavam o Papa, os bispos, né? Só que dentro da história essa Nova Roma, né, tem um papel secundário para a nossa história. Quem vai focar, vai ser o foco da nossa história, vai ser a abadia de São Leibowitz mesmo, tá bom? Tanto em questão religiosa, quanto em questão de debates e desenvolvimento, de importância dentro da história, o foco vai ser na abadia de São Leibowitz.
né? E é outra coisa interessante de observar aqui, é que cada história vai ter um protagonista principal, e esse protagonista principal, ele vai fazer as viagens desse protagonista, o relacionamento desse protagonista com a igreja, com a religião, as descobertas desses protagonistas, é que vão ser, vão marcar fatos, vão ser geradores de situações que vão ter influência no destino da humanidade, né? Eles vão descobrir alguma coisa, eles vão fazer alguma coisa que vai influenciar o destino do futuro, dos próximos anos, né? Então, cada parte aqui vai ter um protagonista principal que vai ser muito importante, todos eles vindo de dentro da abadia, né? Então, e última observação que eu quero fazer em relação ao enredo dessa história. Vocês veem que ela é muito rica, muito complexa, tem muita coisa acontecendo, é um lastro de 1.200 anos, né? São 12 séculos de história aqui dentro, e o livro nem é tão grosso assim, ele tem 400 e poucas páginas, né? Então você tem que ter uma leitura atenta, uma leitura focada para você não perder os detalhes. O livro, ele é muito claro, ele é muito explícito, ele é muito inteligente, o leitor que focar nele vai entender toda a história, toda a trama, vai acompanhar, mas ele traz muita informação, é uma informação condensada, tá? Por isso que essa resenha não vai ter como ser muito curta, porque para passar para vocês o que foi essa história, eu preciso que vocês entendam um pouco desse enredo, né? Então, a última e terceira observação que eu quero falar aqui para vocês é que existe aqui, durante todo o longo da história, uma pessoa, de um ancião, esse peregrino que apareceu lá para o irmão Francis na primeira fase, né? Que ele vai estar percorrendo aqui praticamente toda a história do livro, durante todos os 1.200 anos. E é uma pessoa anônima, uma figura anônima, a gente não sabe exatamente o que ele é ou quem ele é. Você entende que ele sobrevive aos séculos, até porque durante um diálogo dele aqui com um dos abades, ele começa uma frase falando assim, não, que durante esses 32 séculos, e aí ele para a frase, então você entende que ele é um ser uma criatura que tem vivido de geração em geração, você não sabe se é um santo, você não sabe se é um anjo, você não sabe qual é a dele, mas uma pessoa muito sábia, com conhecimento bíblico, você sabe que ele tem origem judia, né? E é uma pessoa que está sempre em contato com os protagonistas num bom sentido, fazendo uma troca, um diálogo de conhecimento, de análise crítica da história, da religião. E é um personagem muito interessante dentro dessa história. A gente acaba sem saber quem ele era, né? Fica a cargo de cada um descobrir aí o que esse ancião, esse peregrino, que numa das fases é chamado de Benjamim, por uns abades, quem ele era na história. E aí, gente, nessa terceira parte da história, a gente vai ter a conclusão do livro, né? E a gente, assim, é uma conclusão dura, né? É um livro distópico que fala sobre guerra nuclear. É uma conclusão que é dura, mas que ela é realista, né? Se a gente for pensar no enredo do livro. Mas ao mesmo tempo que ela dá um amarguinho na boca, né? Essa finalização, o autor não deixa de deixar ali na trama aqueles fios de esperança, né? De que tanto a humanidade quanto a fé cristã ainda vão ter continuidade, apesar do final que o livro apresenta. Então o enredo é esse, gente. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre a narrativa, sabe? É uma narrativa feita em terceira pessoa, né? Às vezes eu diria que tem até um narrador indeterminado, porque às vezes é algo que não é humano que vai fazer essa narração, tipo assim, o tempo vai fazer uma narração, a natureza, eu acho que aparece aqui fazendo uma narração também, mas uma parte do tempo é uma narrativa feita em terceira pessoa, e foi o que mais me impressionou na história, né? Acho que foi a narrativa. Eu gostei muito, eu achei assim, os diálogos que ele apresenta aqui em cada fase aqui você vai ter diálogos, vai ter momentos em que vão haver diálogos inteligentíssimos, que vão discutir filosofia, ciência, moral, vão ter questões existenciais, dogmas. Vai ser assim, eu adoro, é que nem o Nome da Rosa que foi pra mim, sabe? Assim,
uma coisa assim que você tem que parar, ler com cuidado, digerir. Aí às vezes eu voltava para o início do diálogo de novo para ver se eu entendia melhor, se eu tirava mais alguma coisa. E esses diálogos, assim, para mim foram um ponto alto da história, né? Falando sobre esses diálogos, né? 2 pontos fortes aqui. Na segunda fase do livro, o diálogo do Abade, né? Do Dom Paulo com esse acadêmico, o Tom Tadeu, né? Onde eles fazem uma digressão assim, né? Vão conversando e vão debatendo a origem do homem, né? Então esse foi um ponto alto para mim nessa segunda fase. E na terceira fase aqui, eu tenho 2 momentos assim que eu considero, né, nessa parte assim dos diálogos, que primeiro ele começa com a entrevista. Essa terceira fase praticamente começa com a entrevista do ministro da Defesa do Império Britânico, do Império Americano, fazendo uma entrevista pública, né, com um monte de jornalistas. E a conversa que ele tem, a conversa gira em torno dessa iminente guerra nuclear que está para acontecer de novo, né? E as perguntas e respostas ali entre ele e os repórteres show de bola, gente, muito bacana, muito afiado, muito inteligente, muito interessante. E também aqui nessa terceira fase, o Abade do momento aqui nessa terceira fase, o Abade Zerk, né? Ele entra numa discussão sobre eutanásia e suicídio com o médico do governo que está na abadia, chamado Dr. Kors. E é uma discussão bastante interessante também, gente. Então, esse livro aqui ele é recheado de temas que dão margem à discussão, que dão margem à reflexão, que dão margem à análise, sabe? Eu gosto muito disso em um livro, né? Deixa eu ver o que mais tenho que falar aqui para vocês dessa narrativa. Sim, uma coisa interessante, né? Uma coisa muito interessante sobre esse livro é que é um dos poucos livros, para mim o primeiro livro, na verdade, que eu li. Isso aí foi chamado a atenção dentro do nosso grupo de discussão. Aliás, eu agradeço a participação de quem participou aí do nosso grupo, das colocações de vocês, sempre muito pertinentes. Carlos Nunes aí do Livros e Books, que está sempre participando. Muito obrigada, Carlos, Alisson, Denise. Muito bom ter vocês aí nessa discussão. E, né, uma coisa que foi trazida para o grupo, tudo isso aqui que eu estou falando, a gente girou uma discussão no grupo, né, em relação a essas coisas, que é um dos poucos livros que, ou se eu nem conheço outro, né, que fala dessa época assim, de abade, de monastério, porque bom, mas se sente um clima medieval rolando ao longo da história, né? Mesmo quando está na série espacial, parece que ali dentro da abadia se forma uma cúpula que é temporal, né? E normalmente a Igreja Católica, num livro como por exemplo O Nome da Rosa, ela é muito culpada, assim, ela é vista como uma fonte de interesses políticos, financeiros e manipulação. E aqui no Rio, e aqui nesse livro, talvez porque ele não foque nessa nova Roma, mas ele foque na abadia, a visão é muito mais em relação à sabedoria, a conhecimento, a fé católica, mas no sentido mais puro do que seria a fé católica, naquele que segue os ensinamentos de Cristo, né, os que seguem os ensinamentos bíblicos. Então é sempre essa perspectiva da fé cristã, católica, que foca, né, que é abordada aqui as discussões, né? E a gente achou isso bastante interessante. Uma outra coisa interessante também sobre a narrativa, né? Apesar dos temas profundos que ela fala, ela tem sempre um tom assim, vamos dizer assim, de humor, mas um humor assim, irônico, melancólico, né? Aquele humor assim, cheio de conhecimento, de sabedoria, mas ela tem esse lance de humor. E para exemplificar isso, né, para enriquecer aqui o nosso bate-papo, para eu expressar, por exemplo, já no final do livro, um dos nossos protagonistas, ele já está numa situação que ele está moribundo, que ele sabe que ele vai morrer, ele está dentro de uma cripta que foi atingida e os corpos, né, os cadáveres, as ossadas que estão enterradas ali
naquela cripta, elas se deslocam, vão para fora dos seus, de onde elas estão alocadas. E aí ele está sem poder se mexer e ele consegue alcançar o crânio de um esqueleto e ele começa a conversar com aquele crânio. Só que pela descrição que ele faz do crânio, a gente sabe que esse crânio pertence ao primeiro protagonista aqui da história, há séculos e séculos e séculos antes, né? E é engraçado, é uma graça assim, como é dizer, mórbida. Não, mas é interessante, sabe? Esse humor assim que ele coloca dentro da história, uma história que é pesada, mas que ele puxa para esse lado assim de ser irônico, né? De trazer esse humor para dentro da história. Então, outra coisa, além da narrativa que me chamou muita atenção nessa história, que eu gostei muito, foi a construção dos personagens. Gente, são 3 fases diferentes, com personagens totalmente diferentes, né? Mas todos eles, assim, muito bem construídos. Tanto os protagonistas principais, aqueles que estão dentro da abadia, quanto aqueles protagonistas que são trazidos para dentro da trama para antagonizar, né, para criar a discussão, né, para desenrolar aqui o fluxo de ação. Então são todos personagens que você sabe quem eles são, da onde eles vieram e para onde eles vão, né? E eu acho que isso aqui, para construir uma trama dessa e ela ficar perfeita, ela ficar boa, uma trama que engloba tantos acontecimentos e tanto tempo, você tem que ter protagonistas, personagens muito bem fundamentados. E o Walter Miller conseguiu fazer isso dentro dessa história. Você conhece o teu protagonista, você sabe quem ele é, você sabe o que ele defende, você sabe o que ele sente, você sabe o que ele acredita. E você conhece o que o cara do outro lado, a forma como ele pensa. Uma coisa muito legal aqui é que não tem essa questão do certo ou errado. São trazidas questões, são trazidas formas de pensar, formas de vida aqui que você fica o tempo todo. Acho que é o mais legal disso aqui, é assim, mas e aí, o que é o certo, o que é o errado, que conclusão a gente tira disso, né? E esses pontos de vista aqui são muito bem trazidos, muito bem colocados por esses protagonistas, por esses personagens construídos dentro da história. Para uma história dessa aqui funcionar com a gama de informação que ela tem, com esse período de tempo enorme, ela tem que ter personagens sólidos, bem construídos. E isso essa trama sabe fazer muito bem. Ela trouxe isso de uma forma muito bacana. Personagens sólidos. Então, foi outra coisa que eu amei muito aqui, foi esses personagens. Desde aquele secundáriozinho, desde o monge poeta, desde o monge cientista que descobre a luz, até o abade, até o noviço que faz a descoberta da memorabilia. São todos muito bem colocados dentro da história, né? Então é isso, pessoal. O que eu concluí aqui? Vamos chegar aqui a uma conclusão. Amei demais essa história, amei demais. Muito, muito interessante. Foi uma história que eu não sabia do que ela ia tratar, sabia que era uma distopia, sabia que trazia um tema pós-apocalíptico, mas não sabia como é que ela ia se desenvolver. Então eu fui meio cegas para essa história, demorei um pouquinho para me ajustar a essa história, né? E eu queria só ler para vocês aqui, antes de eu concluir aqui, um trechinho, né? Você lembra que eu falei aqui do narrador indeterminado? E aqui nessa terceira fase aqui, né, do Fiat Voluntas Tua, né, que seja feita a tua vontade, ele começa falando, né, que é uma era espacial já, que aí ele começa falando de criaturas de outro planeta, né, que vem a humanidade, né, o desenvolvimento da Terra e da humanidade. E ele passa a falar sobre isso e ele fala assim: qualquer entidade inteligente vinda de Arcturus iria no mesmo instante perceber que aquelas criaturas, quando ele fala criaturas somos nós, homens, basicamente compunham uma raça de fervorosos fabricantes de discurso pós-jantar. Era inevitável, era o destino manifesto que eles achassem, e não pela primeira vez, que essa raça iria adiante para conquistar as estrelas. Conquistá-las diversas vezes, se fosse o caso. E certamente depois fazer discursos sobre as façanhas. Mas também era inevitável que a raça sucumbisse mais uma vez aos velhos males nos novos mundos. Assim como anteriormente na Terra, na litania da vida e na liturgia do homem.
Versículos de Adão, réplicas do crucificado. Nós somos os séculos. Nós somos os cortadores de barba e em breve iremos falar da amputação da sua cabeça. Nós somos seus lixeiros, cantores, senhor e senhora, e marchamos no compasso atrás de vocês, cantando rimas que alguns acham estranhas. 2, 3 e avante, esquerda, esquerda. Ele tinha uma boa esposa, mas ele, esquerda, 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 direita, esquerda. Nós temos seus eólitos e os seus mesólitos e os seus neólitos. Nós temos suas Babilônias e suas Pompeias, seus Césares e seus artefatos cromados, impregnados com ingrediente vital. Temos suas machadinhas sangrentas e suas Hiroshimas. Marchamos avante apesar do inferno. Isso sim. Atrofia, entropia e proteus vulgares. Contando piadas sujas sobre uma camponesa chamada Eva e um caixeiro viajante chamado Lúcifer. Enterramos seus mortos e a reputação deles. Enterramos vocês. Nós somos os séculos. Filhos também de Eva, construindo Édens eternamente e partindo-os em dois aos chutes, num acesso de raiva, porque de algum jeito não é o mesmo. Eu acho essa passagem aqui muito forte, né? Como se o tempo, né, tivesse fazendo uma análise da humanidade, né? E depois disso ele parte para aquelas entrevistas que eu falei do ministro da Defesa com os repórteres. E, gente, esse livro aqui ele dá, assim, é um prato cheio. Com certeza ele vai merecer uma releitura. Eu dei, assim, de 5 estrelas, eu dei 4.7, não dei 5, por quê? Porque eu, como amante, leitora amante que sou de calhamaços, eu gostaria que ele tivesse sido um livro mais longo, que ele tivesse falado mais, detalhado mais cada fase aqui. Mas em questão de conteúdo, de narrativa, de trama, de construção de personagem, de conclusão, para mim é um livro perfeito, né? Então é uma história sólida, é uma história que surpreende, você vai lendo, mas você não sabe o que vai acontecer. Você tem uma ideia já, quando você começa a ler assim, você já tem uma ideia do que, acho que vai ser isso. Mas você não sabe os detalhes, como é que a história vai se desenrolar, né? Quem vai ser o protagonista, quem vai ser o causador disso, quem vai sofrer a consequência daquilo, né? Você tem uma ideia, mas ela vai surpreendendo passo a passo no desenrolar da trama, né? E todos os assuntos são extremamente importantes, profundos, e o que mais é interessante e preocupante é que todos os assuntos trazidos aqui são extremamente atuais, né? E eu vou terminar aqui falando sobre o livro, uma coisa que foi uma citação, né, uma colocação do Carl Sagan, né? Acho que todo mundo que gosta de ler, pelo menos já ouviu falar, se nunca leu alguma coisa do Carl Sagan, que foi um astrônomo, um cientista, né, aí do século passado, escreveu muita coisa boa, uma pessoa muito crítica, uma pessoa muito exigente, uma pessoa muito, né, sabendo, determinada, sabendo o que está valendo, né, e ele falou sobre esse livro o seguinte: é uma leitura tão solidamente construída, tão rica em descrever detalhes de uma sociedade desconhecida, que me cativou antes mesmo que eu tivesse a chance de criticá-la. Isso aqui não é uma tradução minha livre, né? Porque eu li isso aqui, esse trecho em inglês. Mas é exatamente isso, sabe? É muito completa em si mesma esse livro, né? Eu procurei para ver se havia alguma adaptação, alguma para televisão, para o cinema dessa história. Eu particularmente não achei nada. Se vocês souberem de alguma coisa, por favor, vocês deixem no comentário. O que eu só achei, assim, que eu li e depois eu achei no YouTube, foi que foi feito, acho que uns 10, 15 anos depois da primeira publicação, foi feito um programa de série de rádio, né? Um programa de rádio-série, vamos dizer assim, né? Rádio show, que teve 15 capítulos, né, dessa história, né? Se vocês quiserem procurar, vocês acham no YouTube, com o título original em inglês do livro, que é A Can't Call for Lightweights, né? Então vocês acham, se vocês procurarem lá com esse título em inglês, vocês vão achar essa série. Tem até trilha sonora para leitura dessa série, desse livro, tá bom?
E é isso, pessoal. Essa foi a nossa leitura de junho, da leitura conjunta do Because I Read. Quero mais uma vez convidar vocês, de julho, né? Do Because I Read. Quero convidar vocês mais uma vez a participarem dessa leitura. Agora, no mês de agosto, estaremos lendo um gênero que a gente não lê praticamente aqui, né? Eu fiz uma opção de livros, de literaturas sobre contos, né? Livro de contos. Deixa eu achar aqui. E, infelizmente, gente, vocês não estão participando muito da votação. Eu abro a votação lá no nosso perfil do Instagram, lá no nosso grupo do Facebook. Os links para eles estão aqui embaixo. Eu coloco sempre aqui também o link para o grupo de discussão no WhatsApp. Mas eu sempre coloco a cada mês, faço um videozinho, faço uma postagem com os livros da próxima, para a opção da próxima leitura conjunta. Esse mês vocês quase não votaram. Poxa, gente, é uma baita uma experiência. Tô cansada de falar isso aqui. Nossa, como essas leituras conjuntas são enriquecedoras para mim enquanto leitora. E todo mundo que participa fala isso também, né? Eu queria ver vocês mais lá nesse grupo de discussão. Se vocês não quiserem entrar muito, falar muito, vocês podem entrar lá só para ouvir, né? A nossa troca. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, então o que ficou aí para nossa leitura no mês de agosto foi Antes do Baile Verde, né? Um livro de contos da nossa muito querida, infelizmente já falecida Lígia Fagundes Telles. Todo mundo fala muito bem dessa coletânea de contos dela aqui, né? As mais contrastantes experiências humanas são narradas nas 18 histórias desse volume com a segurança e elegância habituais de Lígia Fagundes Telles. Numa prosa calorosa e envolvente, desfilam os dramas e comédias de divas da ópera, motoristas de caminhão, jovens músicos, velhos aposentados, amantes em descompasso, casamentos agonizantes. Né? Então, essa vai ser a nossa leitura do mês de agosto. Eu vou estar liberando um cronogramazinho semana que vem no nosso grupo do Facebook, no nosso perfil do Instagram. Vai estar lá sempre o link para discussão, o link está sempre aqui embaixo também. E espero ver vocês lá, espero conhecer vocês lá. Quem ainda não participou da nossa leitura conjunta, vem participar, tá bom? Bom, gente, é isso. Muito bom estar aqui com vocês. Não esqueçam de comentar se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, se vocês se animaram a estar lendo aí essa baita aí, essa baita distopia aí, baita ficção científica. E até a próxima. Tchau, tchau.